Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês aí. Meu nome é André Queiroz, sou professor aqui do Esfera, do curso Esfera de Direito Penal e de Processo Penal, e estou convidando os senhores aqui para a nossa segunda fase. Segunda fase é essa que eu falei, eu, André Queiroz, e meu parceiro, meu camarada, meu amigo de vinho, meu amigo de estudo, meu amigo de aula, Rafael Machado, convidar os senhores para a segunda fase de Direito Penal. Primeira coisa que eu queria falar para os senhores é o seguinte: por que escolher direito penal? Porque são só, em regra, 4 peças, tá? Por que 4 peças? A ideia que eu quero que vocês tenham é que o ponto mais importante do processo é a audiência de instrução e julgamento. É nela, inclusive matéria de prova, né, que serão produzidas todas as provas, serão ouvidas todas as testemunhas, serão acariadas todas as pessoas que houver divergência, esclarecimento dos peritos e as perícias. É aqui o momento mais importante do processo, em regra, que é a produção probatória. Se na tua peça, no teu caso concreto, não tiver sido marcada a audiência, a peça que deve ser da tua prova é a chamada resposta à acusação. Artigo 396-A do Código de Processo Penal. Se houve marcação da audiência e o juiz prolatou a sentença, deve ser a peça apelação. Das sentenças cabe apelação, artigo 593, algum inciso lá, dependendo da tua prova. Se por acaso o juiz não prolatou a sentença, se já houve marcação de audiência e não houve prolatação de sentença, a peça deve ser os memoriais, as alegações finais por memoriais. Artigo, aí você escolhe lá, artigo 403, não é isso? Do Código de Processo Penal. Se por acaso o juiz, no curso do processo, teve alguma decisão interlocutória, quer dizer, aquela decisão onde o juiz nem condena nem absolve o réu, não é isso? Eu vou ter o recurso em sentido estrito do artigo 581, alguma coisa. Então essas são as suas peças. Por que escolher segunda fase de direito penal? Porque eu tenho, em regra, 4 peças. Já me resguardo se houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, se na tua prova vier dizendo que houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, se por acaso ele falar que houve um fato novo, talvez a minha ação vai ser o quê? A revisão criminal. Por outro lado, se houver o trânsito em julgado e houver a execução de uma sentença, o processo vai ser enviado para a vara de execuções penais e de todas as decisões do juiz da VEP, cabe a aplicação do artigo 197 da Lei 7.210 de 84, que é o chamado agravo na execução. Então, as peças possíveis, não é isso, que podem cair: agravo na execução, revisão criminal, resposta, recurso em sentido estrito, apelação e os memoriais. É uma regra, não é isso? Estou dizendo que pode cair alguma coisa relacionada com a prisão, eu posso pedir um relaxamento de prisão, eu posso obter um pedido de liberdade provisória, eu posso pedir a revogação da minha prisão preventiva. De qualquer modo, tudo isso, na nossa segunda fase, a gente estrutura isso para você, a forma com que você pede, os tipos de pedidos cabíveis, que é tudo uma forminha de bolo. Uma primeira dica de matéria de direito penal é o 33 mais 44 dá 77. O artigo 33 do Código Penal, ele fala do regime prisional. O artigo 44 fala da possibilidade de substituição da pena. E o artigo 77 fala da possibilidade do sursi, da suspensão condicional da pena. Professor, um advogado criminalista só pede a absolvição? Não. Ou ele pede, não é isso, um regime melhor, um regime aberto, um semiaberto. Ele pede a substituição da pena privativa de liberdade numa restritiva de direitos ou de multa, ou ele pede a suspensão condicional da pena, que é o sursi. Temos também o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que eu posso pedir o sursi processual, a suspensão condicional do processo. Eventualmente, posso utilizar o artigo 83 do Código Penal, que é o livramento condicional. Então, são alguns institutos muito simples, não é isso? Que podem te ajudar na prova. Aí você me pergunta: André,
Não é muita coisa para decorar? Não é muita coisa para saber? Tá tudo no código, tá tudo marcadinho. Aquela canetinha tua, sem efetuar cola, evidentemente, os artigos específicos. Artigo 89, artigo 83, 33 mais 44 dá 77, artigo 593, artigo 403, artigo 396A, artigo 581, alguma coisa e artigo 197 da VEP. Tranquilo, sem mistério. Com relação a um outro pedido que você pode fazer, que aí eu puxo brasa para o meu lado, é um pedido, gente, de desclassificação para um crime mais leve. Normalmente, quando as provas vêm um pouquinho mais difíceis, não é isso que não é uma regra, não é isso, mas uma coisa fácil de você perceber na prova, é você desclassificar um crime mais grave por um crime mais leve. É esse um dos artifícios, não é isso, que o examinador pode fazer na hora da tua prova, tá? E aqui vem uma outra dica de direito penal, que é o seguinte: ele pode perguntar para os senhores, né, além de uma eventual peça, da forma com que você vai redigir, que evidentemente você no nosso curso Esfera, você vai saber identificar, ele vai saber corrigir, é você saber o que é crime. Então, que pode ser objeto de uma primeira fase, de uma segunda fase, se você tem o domínio de que crime é um fato, crime é um acontecimento, e esse fato tem que ser um fato típico, tem que ser ilicitude e a culpabilidade. André, o que é crime? Crime é um fato. A teoria tripartite. Não é isso? Você, como estudante de criminologia, um estudante do crime, um estudante de direito penal, tem que ter consciência que crime é um fato. E esse fato tem que ser um fato típico, ilícito e culpável. Quais são os elementos do fato típico? A pessoa tem que realizar uma conduta, como a sua conduta tem que produzir um resultado. O resultado tem que ser produzido em razão da conduta. Tem que ter nexo de causalidade e tem que haver expressa previsão legal, que é a chamada tipicidade. Se o agente realizar uma conduta, produzir um resultado, o resultado for produzido em razão da conduta porque teve nexo, e isso está na lei, eu tenho um fato típico. Que a princípio, pela teoria da ratio cognoscendi, é um indício de que é crime. É um indício de que a conduta é ilícita. André, quem dá um tiro e mata alguém, isso é ilícito? É um indício. Por que indício, André? Porque você tem medo de falar o que é gravado? Não. Teoria da ratio cognoscendi, porque existem as causas que excluem a ilicitude, que são o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Essas são as hipóteses previstas na lei no artigo 23. Então, André, o que é a ilicitude? A ilicitude é uma relação de contrariedade entre a conduta e a norma. Só é lícito alguma coisa quando ela é contrária à lei. Então, André, o fato típico, matar alguém é contrário à lei? A princípio, sim, desde que ele não tenha matado em estado de necessidade ou em legítima defesa. Prender alguém é crime, em regra, a não ser que seja um exercício regular de um direito ou esteja no estrito cumprimento do dever legal, definido no artigo 23. De cara, eu falo para os senhores, né, que essas questões elas são excepcionais e o que pode cair na prova é que não pode haver o excesso. O excesso na legítima defesa, esse excesso pode se dar a título de dolo ou pode se dar a título de culpa. Mas, professor, tendo um fato típico e ilícito é crime? Não sei, eu tenho que analisar a culpabilidade. E o que é a culpabilidade? É esse juízo de reprovabilidade. Eu tenho que analisar se essa conduta ela é reprovável. Só é crime condutas reprováveis. Então você, um bom criminalista, já pode dizer o que é crime? Olha, crime é um fato previsto expressamente na lei, não sendo contrária à mesma e que essa conduta seja praticada por alguém cuja sua conduta é reprovável.
E quem são as pessoas reprováveis que têm a culpabilidade? Tem que ter imputabilidade, tem que ter potencial consciência da ilicitude e tem que haver a exigibilidade de conduta diversa. Então, André, o que é crime? Parte geral do direito penal. Se eu quiser ser um bom criminalista, o que eu tenho que saber? Uma visão bem global daquilo que seja o direito penal. Direito penal, eu tenho a parte geral, eu tenho a parte especial e eu tenho a legislação especial. A parte geral, você vai ter que saber a teoria do crime e a teoria da pena. Professor, o que é pena? É a consequência de quem comete crime. Professor, o que é crime? É um fato típico, ilícito e culpável. É um fato que tem que ter conduta, alguém realiza uma conduta que produz um resultado exigido pela lei. Às vezes ela não exige, são os crimes de mera conduta, mas tem que haver previsão na lei de um resultado, tem que haver nexo entre a conduta e um resultado, e tem que haver expressa previsão legal. Para que seja contra a lei, ele não pode estar cobertado por um excludente da ilicitude, ou pode cair na tua prova as causas justificantes, e tem que ser uma conduta reprovável. A pessoa fazendo um juízo de valor é reprovável. E quem são as pessoas reprováveis? Os imputáveis, as pessoas que tenham a potencial consciência de o que fazem é ilícito e exigir dessa pessoa uma conduta diversa. Professor, quem são as pessoas que são inimputáveis? Os menores de 18 anos, os doentes mentais, as pessoas que têm um desenvolvimento mental incompleto ou retardado e as pessoas que se embriagam de forma completa, involuntariamente, por caso fortuito ou força maior. Professor, quem é que não tem a potencial consciência da ilicitude? As pessoas que estão em erro de proibição, não sabem que aquela conduta ela é proibida. E quem é que não se pode exigir uma conduta diversa? As pessoas do artigo 22, coação moral irresistível e obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. Olha que interessante isso, tá? Então, a nossa regra qual é? Crime é isso aqui. Mas, André, se eu analisar a conduta, o que eu tenho que saber? Que eu tenho uma conduta dolosa, uma conduta culposa e uma conduta em erro. O que eu tenho que estudar no resultado? O crime impossível, a tentativa, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. No nexo tem que saber o quê? Do agente garantidor. E na tipicidade, tem que saber a tipicidade formal, a tipicidade material, a tipicidade conglobante. Perfeito? Professor, é muita coisa, é nada. Eu estou resumindo para vocês 1000 páginas de um livro. Para você entender que na nossa aula, a gente de uma forma sistematizada, a gente pode combater qualquer instituto desse aqui na nossa prova. Perfeito? Mas, André, você falou, mas e a parte especial? E quando você fala de crimes em si, tá? Eu quero que você entenda que crime, toda a função do direito penal, a função principal do direito penal é a proteção de bens jurídicos. André, qual é a função do direito penal? A proteção de bens jurídicos. E quais são os bens jurídicos mais importantes elencados pelo Código Penal visando protegê-lo? Eu estou visando proteger a vida, eu estou pensando em proteger a integridade física, eu estou pensando em proteger a honra da pessoa, eu estou pensando em proteger o patrimônio dessa pessoa, eu estou pensando em proteger a dignidade sexual dessa pessoa, eu estou pensando em preservar a fé pública, eu estou pensando em preservar a administração pública. André, onde é que está isso? Isso é uma dica rápida. Artigo 120, começa, né? 121 do Código Penal, 129 do Código Penal, 138 do Código Penal, 155, 213, 289, 312 do Código Penal. Professor, eu também tenho chamados crimes de perigo? Sim.
que é um crime de perigo? É aquele crime onde eu não ofendo o bem jurídico, mas eu exponho o bem jurídico a risco. E esse crime de perigo pode ser um crime de perigo individual ou um crime de perigo comum. Onde é que estão os crimes de perigo individual? Artigo 130. Onde é que estão os crimes de perigo comum? Artigo 250. Só para você entender que existem crimes, todo crime protege um bem jurídico. Professor, e se olhar o artigo 198 do Código Penal? Existe a organização do trabalho? Também. Não é isso? Existe o crime de respeito aos mortos? Também. Lá no artigo 212, 211, acho que é 209. Eu acho que é 209, tá? Crime contra os mortos, cerimônia funerária, cultos religiosos. Então, eu quero que você entenda que o crime protege bem jurídico. Agora, existem crimes que são muito gritantes, né? Assim, são crimes altamente caíveis na tua prova, que é, por exemplo, crime contra a vida. Crime contra a vida, eu só tenho o homicídio, infanticídio, aborto, induzimento, instigação e auxílio suicídio. Professor, como é que eu vou saber a diferença do homicídio para o infanticídio, para o aborto? Tempo. Não é isso? O Código Penal falou o seguinte: enquanto no iniciar o parto, é aborto. Se for um crime ocorrido contra aquele bebezinho, aquele molequinho, durante o parto ou logo após, é infanticídio. Se for um período depois do parto, é homicídio. Então, aborto antes do parto, infanticídio durante ou logo após, homicídio em período posterior. Então, são alguns detalhes simples de você pegar, como, por exemplo, quando a gente fala do patrimônio, uma questão muito caível é se você sabe, patrimônio, a diferença do furto, da apropriação indébita e do estelionato. Se você sabe a diferença do roubo, da extorsão e da extorsão mediante sequestro. Coisas rápidas, papo rápido, é uma pancada aqui para te chamar, aqui para o Esfera, né? O furto, primeiro eu tenho dolo, depois a posse. Na apropriação indébita, primeiro eu tenho a posse e depois eu tenho o dolo de não devolver o bem. No estelionato, alguém tem uma vantagem em prejuízo alheio e eu me utilizo de uma fraude. No roubo, eu me utilizo de violência ou grave ameaça contra a pessoa. E tem que ser um bem móvel. Na extorsão, eu também me utilizo de violência ou grave ameaça, mas eu preciso necessariamente de colaboração da vítima. Pode ser um bem móvel ou imóvel, porque é para obter qualquer vantagem indevida. Na extorsão mediante sequestro, eu privo a liberdade de alguém, mas peço um resgate para um terceiro. A exigir resgate de uma pessoa que não está privada na liberdade. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Como, por exemplo, o roubo. Eu tenho o roubo próprio, eu tenho o roubo impróprio, e o roubo próprio com violência imprópria. Olha que bacana. André, o que é roubo próprio? É a regra. Como é que o cara te rouba? Olha, André, primeiro o cara emprega violência ou grave ameaça e só depois que ele tem a posse. E o que é o roubo impróprio? É o contrário. O cara, primeiro, ele tenta obter a posse do meu bem sem violência ou grave ameaça, ele puxa furtivamente o meu celular, e depois que eu observo que ele me subtraiu, que eu peço o bem de volta. E ele, para não devolver, ele utiliza de violência ou grave ameaça. Ou então, o roubo próprio com violência imprópria. O que é uma violência imprópria? Ela é aquela violência dissimulada. Ela é aquela violência que impede que a vítima ofereça resistência. Exemplo, colocação de um narcótico na minha bebida para eu desmaiar e você levar o meu relógio. Esse é um roubo próprio, porém com violência imprópria. Uma outra dica muito importante, muito caível em prova, são os crimes contra a dignidade sexual. E eu falo para meus alunos sempre, para eles ficarem muito atentos, que o crime contra a dignidade sexual, eu quero que você tenha um marco na tua cabeça, que são os 14 anos.
E os 18, evidentemente. E os menores de 18. Então, André, pessoas de até 14 anos, as pessoas menores de 14, eu posso fazer o quê? Você não pode fazer nada com relação ao ato sexual, claro, né? Porque eu estou diante do chamado estupro de pessoa vulnerável. Quem são as pessoas vulneráveis? São os menores de 14 anos, as pessoas que não têm o necessário discernimento para o ato sexual e as pessoas que não podem oferecer resistência. Professor, acima de 18 anos, com consentimento, eu posso fazer o quê? Acima de 18 anos, posso fazer tudo. Então, com consentimento menor de 14, mesmo com consentimento, por ser vulnerável, não posso fazer nada. Com consentimento maior de 18, posso fazer tudo. E se a pessoa tiver 14 anos ou menor de 18, o que eu posso fazer? Você também pode fazer tudo, menos 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Eu não posso pegar e efetuar a exploração sexual dessa pessoa, eu não posso induzi-la para a prostituição e eu não posso satisfazer a lascívia de outrem com essa pessoa. Então, eu opto fazendo um estudo sistemático, tá? Eu quero que você entenda já de cara que essas regrinhas que eu estou falando com você, eu estou protegendo a liberdade sexual das pessoas. Não é isso? Agora, eu não quero que você confunda com outro instituto que nesse período aí de muita modernidade, não é isso? Significa estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, que começa a criminalizar a partir do artigo 238.7, E lá no ECA ele coloca o artigo 241, A, B, C, D, E. E eu falo o seguinte, esse crime aqui, olha o outro critério. Menor de 12 anos é considerado criança. Entre 12 e 18 anos é considerado adolescente. Aí o critério é outro. O critério não é só a sua liberdade sexual, mas a proteção da criança ou adolescente, que é uma pessoa em formação. E quando eu vou no artigo 241, 241A, B e C, existem vários verbos no sentido de armazenar, obter, transferir, qualquer foto, qualquer imagem que tenha, de acordo com 241, situação de pornografia, ainda que simulada com uma pessoa menor de 18 anos. Então o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, protege essa criança e esse adolescente contra qualquer ato que tenha relação com a sua ordem sexual. No sentido de não contracenar, né, cena de sexo explícito, não participar de cena de sexo explícito, não simular cena de sexo explícito, não bater papo com pessoa menor de 18 anos, a fim de quê? A fim de direcioná-la para algo relacionado com o sexo. Tá claro? Inclusive, lá é expressamente isso. Inclusive, Facebook e congêneres, pelo artigo 241b, se eu não estiver errado, no caso de publicação de fotos, publicar, um verbo muito importante, publicar. Tá claro? Transferir. O Facebook tem que ser notificado formalmente em 24 horas, tirar esse site do ar, tirar essa página do ar, que o Facebook, inclusive, faz por várias vezes. Perfeito? Uma outra dica importante para os senhores é o crime contra a administração pública. Por gentileza, muita atenção nos crimes contra a administração pública, porque podem ser realizados pelo funcionário público e pelo particular. André, o Código Penal separou o quê? Olha, tem muita separação, claro, não estou dizendo que é só isso aqui. Mas eu quero que você tenha ideia que, normalmente, quais são os crimes que caem na tua prova? Praticados pelo funcionário público. O 312, peculato. O 316, concussão. O 317, corrupção passiva. Muito caível isso. Tá claro? São crimes altamente caíveis. A ideia que eu quero que vocês tenham, muito básica, tá, gente? Que o peculato envolve furto, desvio, apropriação
de patrimônio público. O crime de concussão e de corrupção passiva, quando há a exigência ou a solicitação de uma vantagem indevida pelo particular. Então, André, o funcionário público, basicamente, pode... mais provável, né? Olha, ou ele realiza um peculato, que é quando ele pega um bem público e sacaneia, ou desvia, ou se apropria, ou subtrai. Ou então até um bem particular, mas que está na posse da administração pública, que é o peculato malversação. Ou então ele não pega patrimônio público. Ele exige uma vantagem ou solicita uma vantagem do particular, em nome da sua função pública. Sem citar nomes, são aqueles políticos, funcionários públicos que exigem ou solicitam do empreiteiro, né, do dono de empresa de ônibus, de mineradora, exige ou solicita uma vantagem indevida em troca de uma contrapartida em razão da sua função. Professor, o que é aquela contrapartida em razão da minha função? São as chamadas vantagens propter officium. E professor, qual é o crime que o particular pode cometer? Olha, ele pode cometer um crime de usurpação de função pública, ele pode cometer um crime de resistência, pode cometer um crime de desobediência, pode cometer um crime de desacato. 328, 329, 330, 331. Usurpação é quando ele particular, né? Quando ele desempenha indevidamente uma função pública. Resistência é quando o particular realiza algo contra o funcionário público. Ou a desobediência, quando o particular realiza algo diverso que o funcionário público determinou. O crime de desacato é quando eu ofendo a honra do funcionário público em razão das suas funções e ele está na sua presença. Observe, tarefa de casa, que o STJ ele está batendo cabeça com relação às suas turmas criminais, se esse crime de desacato está ou não está em vigor. E é importante você entender que o desacato tem que ser na presença do funcionário público em razão das suas funções. Não sendo isso, eu posso entrar no artigo 138, 139, principalmente 140, que são os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Perfeito? Outro ponto muito importante, eu queria falar com vocês, não queria me alongar muito, já me alongando, são as legislações especiais. A lei de drogas, na lei 11.343, a lei de armas, 10.826, a lei do crime organizado, que é a lei 12.850, a lei de lavagem, que é a lei 9.613, a lei de crimes ambientais, que é a lei 9.605, a lei de abuso de autoridade, que é a lei 4.898, a lei contra a ordem tributária, que é a lei 8.137, a lei de crimes hediondos, que foi alterado N vezes, que é a lei 8.072, a lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei 9.605, que são os crimes ambientais. Pequenas dicas, falei pra caramba, queria falar 15 minutos, falei meia hora para os senhores, para trazer os senhores para a nossa segunda fase. Nesse concurso, mais de 30 aulas presenciais e online, atualizadas, gravadas ao vivo e passa para os senhores ao vivo. Aulas gravadas com teorias específicas, pontos específicos da matéria. Resolução de peça, correção online. Me manda sua peça online que eu, ou o Rafael, ou os nossos monitores vão corrigir para você. Tudo para que você, na hora da prova, já faça uma peça que você já está habituado. Com os pedidos determinados, o esqueleto certinho, é tudo uma forma de bolo. A gente faz uma forma de bolo, você só muda os ingredientes. Quero fazer um bolo de chocolate ou de baunilha, só mudar o ingrediente. Eu acho, né? Não tenho muita certeza não, mas tudo bem. De qualquer maneira, a ideia é essa. Vou melhorar, fazer um omelete ou de palmito ou de outra coisa. É só mudar o diabo do palmito e botar o queijo. É essa a ideia. Tá claro? Convidando os senhores para isso. Tudo de bom. Boa sorte na prova e na vida. Espero os senhores aqui com a gente. Um abração.